Fala galera, está no ar mais um Paixão Alviverde. Hoje vamos falar sobre Fortaleza e Palmeiras, válido pela quinta rodada do Brasileirão. Mas antes, peço que deixem sua curtida no vídeo, isso ajuda muito o canal. Peço também que se inscrevam, compartilhem o vídeo e ativem o sininho para receber as próximas notificações. O jogo vai ser lá no Castelão, em Fortaleza, vai ser às 18h30, vai passar na Record e no Premiere. O árbitro da partida é o Paulo César Zanovelli da Silva, de Minas Gerais. Os assistentes Luanderson Lima dos Santos e Celso Luiz da Silva, um da Bahia e outro de Minas Gerais, e no VAR, Paulo Renato Moreira da Silva Coelho, do Rio de Janeiro. O Zanovelli apitou 2 jogos do Palmeiras apenas, foram 2 vitórias, ambas em 2023 no Brasileirão. A última partida nossa que ele apitou foi a nossa vitória contra o Inter por 3-0. Aquele jogo na Arena Barueri, com gols do Zé Rafael e Henrique Rony, foi o jogo que colocou a gente na liderança, faltando só 4 rodadas para o fim do campeonato. O Fortaleza chega para essa partida sob uma forte desconfiança da torcida deles, teve direito até a cobrança e protesto no aeroporto. E apesar dos ótimos desempenhos recentes nessas últimas temporadas, eles estão fazendo uma campanha irregular na Copa do Nordeste, perderam o estadual para o Ceará, estrearam muito mal na Libertadores, que eles tomaram de 3-0 para o Racing em casa. E apesar de ter começado o Brasileirão com o pé direito, ganharam de 2-0 do Fluminense, também começaram a patinar. Vem de 2 empates contra o Mirassol 1-1 fora e Inter 0-0 em casa. E agora na última partida 2-1 para o Vitória, jogo passado, estacionaram em 5 pontos, estão em 13º lugar. Com isso eles estão acumulando já 4 jogos sem vitória. E após o jogo de hoje eles embarcam para a Colômbia, vai ter um jogo importantíssimo contra o Atlético Bucaramanga, que eles vão tentar deixar a última posição do grupo. Então assim, é um jogo que eles vêm com desespero, vêm com a corda no pescoço e o Palmeiras tem que saber aproveitar essa situação. E apesar disso, é um time muito chato, muito bem treinado, tenta praticar um futebol bonito. Inclusive, eles têm complicado muito a nossa vida em confrontos recentes. Desde que eles se tornaram para a elite em 2019, foram 14 jogos. Levando em conta apenas os últimos 10, foram 3 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. Eles têm alguns desfalques, o Moisés, Pochettino, Tinga, Breno Lopes e Brits, que estão no departamento médico, e o Martinez, que está suspenso. Não tem ninguém pendurado, e eles provavelmente vem um 3-5-2 com João Ricardo, Kusevich, Davi Luiz e Gustavo Mancha, Pikachu, Rosseto, Paul Fernandes, Lucas Sachi, Diogo Barbosa, Marinho e Lucero. Na lei do ex nós temos Kusevich, Diogo Barbosa, Breno Lopes e Daverson. Já o Palmeiras chega para esse jogo podendo assumir a liderança isolada do campeonato. Atualmente a gente está em segundo lugar com 10 pontos. A gente pode ultrapassar o Flamengo, que chegou a 11 depois de empatar ontem com o Vasco em casa. Também a gente precisa ficar de olho nos adversários que estão vindo logo atrás. Tem o Fluminense em terceiro com 9, que vai receber o Vitória hoje em casa, pode nos ultrapassar se vencer. E do quarto ao sexto todos têm 7 pontos, eles podem chegar a 10 colando na pontuação. O Ceará amanhã às 8 sai para enfrentar o Bahia, que tenta a primeira vitória no campeonato. E também hoje às 8h30 o quinto e o sexto se enfrentam, o Cruzeiro ele sai para enfrentar o Red Bull. Então é um jogo que os dois se matam, então isso já é um ponto positivo. O Palmeiras está no melhor momento dele na temporada, vem de uma vitória fora de casa contra o Inter, que é o único time que a gente tem retrospecto negativo, ainda mais como visitante. A gente tenta emendar a 6ª vitória consecutiva, que é algo que não acontece desde fevereiro de 2023, e nosso 8º jogo sem perder. Pela sequência de jogos e viagens, e levando em conta que a gente tem um jogo difícil na quinta-feira, vamos pegar o Bolívar na altitude pela Libertadores. Eu não vou estranhar caso a gente venha com um time muito modificado. Nós temos desfalques também que são Murilo, Bruno Rodrigues, Rafael Veiga e Mike, que estão lesionados. Pendurados temos o Gomes, Murilo e Bruno Fux. Quem levar o terceiro não enfrenta o Bahia agora domingo dia 27. E a formação é uma incógnita porque a gente não sabe qual vai ser o time. Se for manter a escalação do jogo passado, a gente vem com Everton, ou o Giai, que entrou muito bem, ou o Fux, Gustavo Gomes, Mikael e Piquerez, Martinez ou Aníbal Moreno, Rios e Felipe Anderson, Facundo Torres, Estevão e Vitor Roque. Mas também pode aparecer um time completamente alternativo com muitas mesclas. Vai saber se não pinta o Lomba, se ele não volta o Rocha, que está voltando de lesão, dá uns minutos pro Naves Benedetti, bota o Vanderlan, ou ele pode começar com o Alan, que tem entrado bem, Paulinho para recuperar a minutagem. Tem o Lucas Evangelista também voltando de lesão. Então, assim, pode vir qualquer coisa. Hoje é um jogo que a escalação vai ser completamente inesperada. E o retrospecto contra o Fortaleza, no geral, são 25 jogos, 10 vitórias, 7 empates e 8 derrotas. Com o mando deles é negativo, são 13 jogos, 2 vitórias, 6 empates e 5 derrotas. No Castelão, 11 jogos, 1 vitória, 5 empates e 5 derrotas. Pelo Brasileirão, 23 jogos, 9 vitórias, 7 empates e 7 derrotas. A última vez que as equipes se enfrentaram foi no empate por 2-2 no segundo turno do Brasileirão do ano passado. Gols de Veiga, que foi o 100º gol dele com as camisas, e do Estevão. Foi um jogo que a gente ficou na frente 2 vezes e deixamos eles empatarem 2 vezes. E com isso,
a gente agora tá 3 jogos sem ganhar do Fortaleza, são 2 empates e uma derrota. Agora algumas curiosidades, o Palmeiras está invicto a 14 jogos como mandante, são 11 vitórias e 3 empates. A série começou com a nossa vitória sobre o Bahia em novembro do ano passado em Salvador, lá no jogo foi válido pelo Brasileirão. Depois disso a gente bateu Atlético Goianiense em Goiânia, Cruzeiro em Belo Horizonte. No Paulistão a gente empatou com o Noroeste em Bauru, venceu o Santos em Santos, Guarani em Campinas, empatamos com a Água Santa em Brasília, batemos a Inter de Limeira em Limeira, o Mirassol em Mirassol e o São Bernardo em São Bernardo, e ainda empatamos com o Corinthians lá na Neoquímica Arena. Na Libertadores a gente ganhou do Sporting Cristal lá em Lima, e nesse Brasileiro a gente já venceu o Sport em Recife e o Internacional em Porto Alegre. O Palmeiras perdeu apenas 7 dos últimos 45 jogos como visitante, desde o empate contra o próprio Fortaleza por 2-2 lá no Ceará no Brasileirão de 2023, são 23 vitórias e 15 empates. E independente do mando, foram apenas 15 derrotas nas últimas 100 partidas. Desde a nossa vitória por 2-0 contra o Coxa ali no Campeonato Brasileiro de 2023, a gente ainda teve 60 vitórias e 25 empates. O Palmeiras é o clube brasileiro que, como visitante, tem o segundo melhor ataque na temporada. É uma média de 2,09 gols por jogo. A gente só está atrás do Flamengo, que tem 2,18. E a gente tem o segundo melhor aproveitamento de pontos também, 81,82%, com 8 vitórias e 3 empates em 10 jogos. A gente só está atrás também do Flamengo, que tem 88%. A gente foi às redes em 10 dos 11 jogos que a gente teve como visitante nesse ano. Também estamos atrás do Flamengo nesse quesito, que fez gol nas 11 partidas fora de casa. E nesse ano a gente também ostenta a 4ª menor média de gols sofridos na história do clube. A gente está ao lado de 76 e 2018, com apenas 0,63 gol por jogo. É a nossa melhor marca deste século ao lado de 2018. Temos também o 5º menor índice de derrotas ao lado de 1976, com apenas 9,09%. Também é a melhor desse século. E agora alguns destaques individuais também. O Abel está apenas um triunfo de alcançar o Filipão como treinador do Palmeiras com mais vitórias no Campeonato Brasileiro. Ele tem 84, o Filipão tem 85. O Everton está um jogo de igualar o Ademir da Guia na 3ª posição do ranking de jogadores com mais partidas pelo Palmeiras em Campeonatos Brasileiros. Ele tem 215 e o Divino tem 216. O Marcos Rocha está a uma assistência de alcançar o top 10 no ranking de jogadores com mais passes para gol na história do Brasileirão de pontos corridos. Ele tem 46 ao lado do meia Robinho, do atacante William Bigode, e está logo atrás do ex-jogador Souza, que tem 47. Também está uma assistência de alcançar a 6ª posição em passes para gol do Palmeiras nesse século. Ele tem 40 ao lado do Assunção e uma atrás do Correia. O Piquerez está a um gol de alcançar a 4ª posição entre os laterais com mais gols pelo Palmeiras, tem 16 ao lado de Cafu e uma menos que Pedrinho, e de se isolar em segundo entre os uruguaios. Ele tem 16 ao lado de Hector Silva e está atrás apenas do Villa Doniga, que tem 52. O Gomes está a um jogo de se isolar na 27ª posição do ranking de jogadores com mais partidas pelo Palmeiras. Ele tem 337 ao lado do ex-zagueiro Junqueira e do ex-lateral Júnior, e está se isolando ainda em 4º entre os zagueiros, superando o Junqueira. Ele também está a um gol de ocupar a 8ª posição do ranking dos maiores zagueiros artilheiros da história do Brasileirão. Ele tem 19 e está ao lado de Rodrigo e um atrás de Thiago Heleno, que hoje está no Atlético Paranaense. O Aníbal Moreno está a um triunfo de se isolar na 4ª posição entre os argentinos com mais vitórias pelo Palmeiras. Ele soma 46 ao lado de Gonzalez. O Rios está a um gol de alcançar a 4ª posição entre os colombianos com mais gols no Palmeiras. Ele tem 11, logo atrás do Asprilla, que tem 12. O Veiga está a uma vitória de se igualar a Zé Rafael na 9ª posição do ranking de jogadores com mais vitórias pelo Palmeiras em campeonatos brasileiros. Ele tem 93 contra 94 do Zé. O Facundo está a um triunfo de se isolar na 8ª posição entre os uruguaios com mais vitórias pelo Palmeiras. Ele tem 11 ao lado do Dario Pereira e do Maidana. E também a um gol de alcançar a 6ª posição entre os uruguaios com mais bolas na rede. Ele tem 3 ao lado de Carabaio e Eguren. E está logo atrás de César Pereira, Gutierrez e Humberto Cabelli, todos com 4. O Flaco está a um gol de alcançar a 8ª posição entre os estrangeiros com mais bolas na rede na história do Palmeiras, tem 37 logo atrás de Gomes, que tem 38, e a 9ª entre todos os jogadores do século, ele está logo atrás de Gomes e Diego Souza. Também está uma vitória de se isolar na 9ª posição entre os estrangeiros com mais vitórias pelo clube, ele soma 73 ao lado do ex-zagueiro português Arouca. Bom, eu vou ficando por aqui. Deixe nos comentários seus palpites, como escalaria o time, expectativas para o jogo. E mais uma vez, peço que deixem essa curtida, isso ajuda muito. Peço também que se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo e ativem o sininho para receber as próximas notificações. Até mais!